da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina. Cumprimenta o Silene. É uma alegria estarmos mais um domingo juntos para reflexões positivas acerca do amor. Hoje nós vamos falar sobre o amor. Então, que Deus abençoe a todos nós, para que nós possamos começar o dia, nesse solzinho gostoso, fresquinho, e que Deus nos abençoe, que a gente possa facilitar o nosso dia, toda a nossa atenção aos nossos familiares, entes queridos. Mas vamos passar o microfone para a nossa querida Jane cumprimentar os ouvintes. Ao nosso querido ouvinte dessa manhã de sol tão gostosa, o nosso bom dia. Você sabe, Jane, que de manhã eu gosto de fazer uma prece quando eu levanto, e 6h30 eu vou na minha área de serviço, o céu está vermelho, da cor da tua blusa. Nossa, eu vejo isso. É a coisa mais linda. É maravilhoso, que eu saio esse horário para ir trabalhar, gente, é uma pintura de Deus. É isso mesmo. Mas como primeiro instante, nós vamos ouvir a mensagem que eu convido a todos para prestarem bastante atenção. A mensagem de hoje é linda, muito linda. Amor à primeira vista. Os descrentes do amor afirmam que isso não existe. Tudo não passa de um entusiasmo momentâneo de alguém que procura ansiosamente preencher o vazio da sua vida, na crença de que um afeto ao seu lado tudo solucionará. Outros dizem que isso é coisa de romance, de novela, de filmes que desejam atrair os aficionados em ilusão e irrealidade. No entanto, conhecemos tantas histórias concretas de casais que dizem que tudo aconteceu num primeiro momento. Foi um encontro em uma festa, uma troca de olhares inesquecíveis, o bailarem juntos em certo momento. Um amigo nos confidenciou que viu uma jovem passar em frente à sua casa com o uniforme da escola. Foi olhá-la e sentir uma chama surgir do vulcão do afeto e afirmou: "Vou casar com essa moça." Alguns dizem que do namoro ao casamento tudo foi muito rápido. E lá se vão dezenas de anos juntos, no palco das tristezas e das alegrias conjugadas. A história registra muitos acontecimentos dessa ordem. Lemos sobre o pedagogo francês Rivail. Tinha 27 anos. Desde que viera para a capital parisiense, dedicara-se à educação de crianças e jovens. Era o ideal de sua vida. Então, ele viu uma jovem que fez bater seu coração de forma diferente. Na verdade, o fez disparar como se quisesse saltar do peito. Onde terá sido esse encontro? Vivendo em Paris, no mundo das letras e do ensino, era natural que um dia a senhorita Amélie deparasse com o professor Rivail. Ela era poetisa, professora de belas artes, e já publicara 3 livros. Ele tivera sua primeira obra pedagógica publicada aos 20 anos. Quem sabe, terão cruzado seus olhares na apresentação da peça teatral Hernani, do grande Victor Hugo, que estreou em Paris em fevereiro de 1830. Afinal, ele apreciava o poeta e escritor tanto quanto o teatro. Ela admirava Victor Hugo. Amélie logo se fez notar pelo sorriso terno e bondoso, sua gentileza e graciosidade. O que se sabe é que na primeira carta que Rivail escreveu para a amada, declarou: "Apresso-me em exprimir diretamente toda a alegria em ter a autorização de vosso pai para vos escrever."
Como seria feliz se encontrasse eco em vosso coração a minha expectativa. Anseio por poder, de viva voz, expressar as esperanças de felicidade que deposito em nossa união. Embora só tenha tido o prazer de ver-vos uma vez, anseio vivamente que nenhum obstáculo venha retardar a realização dos meus desejos. Ele a viram uma vez, e tão logo lhe é permitido dirigir uma carta a ela, a pede em casamento. A união se concretizou, e viveram uma vida de muitas realizações e carinho, durante 37 anos, até a morte dele. Afirmamos que existe sim amor à primeira vista, nesta vida. Isso demonstra a existência de momentos já vividos em outro tempo, ao lado daquela pessoa, mas de que antes de nascerem nesta existência, programaram esse reencontro na espiritualidade. Alguns, pelo amor que os une há muitos séculos. Outros, além disso, pelas missões que ambos se dispõem a abraçar no mundo. Amor à primeira vista, leal, verdadeiro, existe sim. Acreditemos, são reencontros de almas do ontem. O canal FEP oferece toda semana vídeos novos. Conheça as playlists, desfrute dos seus conteúdos. Inscreva-se de forma gratuita. youtube.com/canal FEP. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. A Jane, é linda essa história, né? A Jane, exatamente. Quando eu mostrei para ela, ela falou, mas aconteceu comigo. Aliás, acontece com todo mundo, né, Jane? Não sei se seria um amor à primeira vista, né? Mas naquela época eu tinha 21 anos, nunca tinha namorado na vida. Aí a gente pegava carona no ponto de carona, que era ali na Humaitá com a Paranaguá. Era hábito naquela época. Todo mundo que passava com o carro meio vazio parava para pegar os estudantes que iam para o UEL, porque o ônibus ia tão cheio que tinha hora que ele não conseguia entrar nele. Então tinha essa solidariedade. E nós estávamos ali esperando a carona, veio subindo ali pelo Humaitá para chegar lá na Paranaguá um jovem, né? Naquela época, lindíssimo. Eu falava para ele, nossa, você era mais bonito que ele é ator, o Tiago Lacerda. E aí nós ouvimos uma voz no coração, uma coisa tão estranha, que eu tinha ouvido isso. Parece que era uma voz que, em vez de falar no pensamento ou no ouvido, falou no coração. Falou assim, você vai namorar esse menino. Aí na hora eu pensei ao contrário, falei, que é isso? Nunca mais vou ver ele na vida, né? Ele também era caronista. Ele foi pegar carona e ele disse que na hora que nos viu, ele escutou a mesma voz no coração falando, é ela. Aí nós pegamos carona juntos no mesmo carro, olha só. Aí fomos conversando e daí veio o nosso namoro e estamos casados já fazem 35 anos. 35? Jane, conheço você tudo isso. Você conheceu a gente bem novinha, né? Mas é da época que você tinha cabelo curto. Mas você sabe que isso daí, por que acontece isso? Eu estava até falando para a Jane que eu lembro de uma palestra do doutor, não sei se ele era doutor, o Sérgio Lourenço, de Prudente, que ele já desencarnou faz muitos anos também, mas que ele falou assim, que cada jararaco tinha uma jararaca né, na sua vida. Então, o que ele quis dizer com isso? Que é o que aconteceu com a Jane, e acontece com todo mundo.
a gente faz uma programação antes de reencarnar. Então, os espíritos, né, nos mostram aquela programação, cada um tem as suas tarefas, uma vida a dois, que tem uma missão aqui na Terra, juntos. E aí, o que acontece? Quando você olha a pessoa, dá esse elan, esse chamariz, vamos dizer assim. Por quê? Porque como você tem que encontrar aquela pessoa e se harmonizar com ela, e às vezes namorar e casar, quer dizer, lógico que quando chega na hora da vida ficar tudo normalizado, depois que passa a lua de mel, aquelas coisas, né? Aí a vida vai entrando numa rotina. E aí a gente fala, puxa vida, às vezes fala, será que eu casei com o homem certo? Mas ninguém casa errado. Depois nós vamos ler um trechinho, Grilhão dele. É mais ou menos, né? Porque hoje em dia as pessoas estão agindo muito pela imprudência, pela atração dos instintos. É verdade. E nós conversávamos há muitos anos, hein? O Jerônimo já desencarnou, já faz tanto tempo, foi em 1989. Naquela época nós conversávamos com ele sobre esses casais que muitas vezes têm um namoro, a moça já fica grávida, aí casam, depois ficam 1 ano, 2 casados, separam. Aí passa um tempo, às vezes 2, 3 anos, casa de novo. E ele falou assim que as pessoas estavam agindo com imprudência, que aquele primeiro casamento que durou, às vezes 1 ano, 2, era fruto da paixão. Mas o verdadeiro ser que era para encontrar, se tivesse esperado um pouco mais, seria aquele com quem casou depois estava bem, no segundo casamento, né? Se tivesse tido paciência de esperar um pouco, não deixasse os instintos caminharem à frente, a pessoa poderia ter encontrado o outro. Isso. Então a gente vê tanto isso hoje em dia, as situações que nós vamos conversar sem condenar, né, mas observando. Às vezes uma senhora vai com 4 filhos conversar com a gente, cada um é de um. De um pai, né? Não é do mesmo pai, né? Então a pessoa tem que aprender a ter um pouco de calma, de paciência, de não deixar os instintos dominarem, para que tudo aconteça na hora certa e isso evite uma série de dores no caminho. Pois bem, Jane, então a gente falou do amor. Por quê? Porque esse amor à primeira vista, ele nos leva, você encontra alguém, tocou o sininho lá, você casou na hora certa com aquele que deveria casar, e aí formou uma família. E é muito, muito, muito importante o papel da família na vida da gente e na vida da sociedade, né, Jane? Sim. Porque é justamente na família que você vai direcionar os filhos, porque todo pai tem uma missão com seus filhos, tanto o pai quanto a mãe, todos os dois. Aquele que deserta, aquele lá vai ter que arcar com as consequências do seu erro, né? Muitas vezes fica sozinho, muitas vezes... Eu conheço uma amiga que ela sofreu demais com o marido que bebia, que vivia nos bares, estava com outras mulheres sempre e tal. Chegava em casa, às vezes, completamente desestruturado, um homem novo, né? E, assim... maltratava ela, falava um monte de coisa. No fim, se separaram, né? Porque chegou um tempo, nem foi ela que separou, foi ele. Ela achava que, como ela tinha os princípios espíritas no seu pensamento, que ela tinha alguma coisa para ele. Pois a filha preferiu ficar com ele também, uma filha também que não era muito bem estruturada, porque era a única filha, então o pai tinha todo... né? Ia sempre contra a mãe por causa da filha. Então, e fazia todos os gostos da filha e espizinhava a mãe. Aí, quando separou, no fim, eles dividiram o apartamento, dividiram o apartamento, ela comprou um pequenininho. Hoje, ele está completamente, assim, sem
em situação de doença, assim, ela não pode nem ficar com ele porque a família dele, o pai, mãe, essas coisas, acha que ela que deveria cuidar dele. Já faz anos que ela está separada dele, né? E ela teve que lutar sozinha, porque ela nunca tinha trabalhado, e no fim ela foi né, trabalhar. Ela trabalha no restaurante, se sustenta e paga suas contas e tem a vida todinha regulada. Agora ele com as mulheradas acabou com o dinheiro dele, acabou com a saúde dele, né? E está aí jogado às traças, quer dizer, está colhendo o que ele plantou. Então, realmente, nós temos uma missão. Quando a gente tem uma família, tem filhos, não é? A gente tem responsabilidades. Muitas vezes a gente se deixa iludir nesse turbilhão que está hoje em dia, né, na psicosfera do planeta inteiro, esse turbilhão das trevas, e é o que está acontecendo, deixa-se iludir. Às vezes a pessoa é bem mais velha, e como já está casada há muito tempo, o marido já... Nós nos tornamos irmãos. Ninguém pode ficar separado, mas nos tornamos irmãos. Mais do que aquela efusão do começo, que é uma efusão também, né, ligado à parte física material. Mas hoje em dia, eu com 77, meu marido também, nós temos a mesma idade, diferença de meses, e nós nos tornamos, quer dizer, eu não posso ficar sem ele, ele não pode ficar sem mim. Então, o que nós temos? Ficou o quê? O companheirismo, não é? Aquilo tudo que a gente trabalhou na vida é o amor. O amor, ele é feito, a gente nota nele, pelas atitudes da pessoa, pequenas atitudes das pessoas. Você começa a aprender a amar quando você esquece de você, você vai lembrar primeiro dos outros, você vai procurar um carinho especial numa comidinha, um carinho especial numa roupinha limpa, um carinho especial na casa bem arrumadinha, e etc, etc, etc. E com os outros de fora, você auxiliando o companheiro que necessita de um prato de comida, que necessita de uma palavra de conforto, e etc, etc. Então, isso daí já é sair do egoísmo nosso. São momentos de amor que você tem na vida. Ô, Silene, essa sua história nos fez recordar quando nós tínhamos mais ou menos 13 anos de idade. O nosso avô materno, ele era extremamente querido da cidade inteira onde nós morávamos, lá em Tuiutaba, Minas Gerais. Todo mundo adorava o nosso avô, ele era uma figura representativa na cidade, ele e a nossa avó. Ele era médico também? Não. Ele era dono de um cartório, ele era espírita, e ele sempre tinha lá o escritóriozinho da sala da casa dele aberta. Todos os dias tinha uma infinidade de gente lá pedindo coisa. E ele atendia um por um. Então, todo mundo amava o nosso avô. Aí, quando foi um dia, ele estava indo para Belo Horizonte, que tinha uma família da nossa parte lá, e ele ia visitar alguns netos e uma filha que morava lá. Quando nós fomos despedir dele, deu um negócio assim, acho que era intuição. Nós falamos assim, não vai não, vô. Deu um negócio estranho, né? Ele falou assim, não, minha filha, eu vou, mas daqui a 2 semanas eu volto. Aí eu repeti, né? Não vai não, vô. E ele falou, não, eu volto. Mas eu tenho que ir para ver o pessoal. Não se preocupa não que eu volto. Ele teve um infarto lá em Belo Horizonte. Desencarnou. Ficou quase um mês na UTI. A cidade inteira parava a gente na rua para perguntar como ele estava. Quando ele desencarnou, eles trasladaram o corpo dele de avião para lá. E nós estávamos até tranquilos, porque nós sempre tivemos essa convicção da imortalidade da alma, a certeza disso. Mas nós choramos, assim, as lágrimas derramaram. Foi quando a nossa avó, saindo do avião, que ela veio junto com o corpo, ela foi recebida por um grande amigo do casal, que deu a mão para ela sair do avião,
E ela falou assim, as palavras dela que nos emocionaram. Ela falou assim: foi-se o nosso grande amigo. E nesse momento nós tivemos a plena convicção de que o verdadeiro amor é a mais sincera amizade. Quando os anos passam, como você disse, que ele tinha 72 anos nessa época, as pessoas vão ficando bem velhinhas, o que fica é o amor fraterno. É isso que aí. É o verdadeiro amor que acompanha para sempre, né? É verdade, é isso aí. Mas então, já que a gente está falando de amor, eu gosto muito de Leon Denis. E no Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz assim, né, reticências, abre aspas, as almas constituem agrupamentos separados, famílias que se foram pouco a pouco formando através dos séculos. Olha que coisa bonita! Pela comunidade da alegria e das dores, que ninguém passa, ninguém cresce sem dor, sem tarefas a cumprir, né? A verdadeira família é a do espaço, é a do plano espiritual. A da terra não é mais do que uma imagem daquela, redução enfraquecida, como são as coisas deste mundo comparadas com as do céu. Olha que lindo! A verdadeira família compõe-se dos espíritos que subiram juntos as ásperas sendas do destino e são feitas para se compreenderem e amarem. Olha que coisa linda. Então, a gente quando pega o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, versículo 18, estudando os laços de família, são fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade das existências, eles falam justamente nessas famílias, na família espiritual. E também no capítulo 14, quando estudamos o parentesco corporal e o parentesco espiritual, Santo Agostinho fala a mesma coisa sobre essa questão de os espíritos se formarem, tornarem famílias, espíritos que gostam das mesmas coisas, que têm o mesmo grau de evolução. Esses que se foram formados por séculos, através dos séculos, estiveram juntos, né? Esses daí formam famílias no plano espiritual. Nós tivemos a oportunidade de conhecer um médico, um jovem médico, que ele teve uma filhinha que nasceu com câncer. Ficou internada um tempão no hospital de câncer lá de Barretos, entre a vida e a morte. Mas a menina parecia um anjinho, de olhinhos azuis, a coisa mais linda do mundo. E quando deram o veredito de câncer, ele pediu assim: família, ora, no WhatsApp da família. E ele sempre dizia: Deus está no comando, o tempo todo, Deus está no comando. Aí, como nós temos uma ligação afetiva grande com ele, nós perguntávamos se ele não queria que a gente intercedesse, pedisse para um amigo que tem mediunidade de cura e atendia sempre. Ele falou que não acreditava em nada disso. E ele sempre falava: Deus está no comando. E a gente conversava pelo celular. E ela foi piorando, nós entramos em contato com um médium de cura de Uberaba, que depois ele confidenciou para uma amiga nossa, que ele ficou emocionado demais quando ele começou a fazer prece pela menininha, porque fazia um tempão que ele não via o Chico Xavier, desde que o Chico Xavier tinha desencarnado. E quando ele começou a orar por essa menina, quem veio atender o pedido foi o Chico Xavier, que disse a ele que a família daquele médico é muito querida no mundo espiritual, todo mundo ama aquela família, e que ele ia ajudar pessoalmente. Aí quando ela piorou muito, que ele falou: olha, ela está sendo entubada, piorou demais o quadro dela. Os órgãos estão sendo vencidos pelo tamanho do fígado. O fígado está tão grande que está matando os outros órgãos.
E ela estava entrando em falência múltipla dos órgãos, vai desencarnar. Ele não falou com esse termo, porque ele não é espírito, mas foi mais ou menos. Aí, quando ele falou isso, nós pensamos, bom, querendo ou não querendo, nós vamos entrar em contato com esse médium de cura mesmo, né? Ele é famoso aqui na nossa região, entramos em contato com ele, contamos a situação, que era gravíssima, que a menina estava na UTI de Barretos. Isso foi numa quarta-feira, não esquecemos disso. E ele pegou e falou assim, amanhã vamos fazer uma vibração para ela e amanhã, nesse horário, eu te telefono para te contar. Aí tudo bem, aguardamos. Na quinta-feira, por volta das 6h30 da noite, ele nos ligou e falou assim, olha, a equipe espiritual está todinha em volta dela. O quadro é gravíssimo. Mas para Deus nada é impossível. Olha que bonito, né? No outro dia, era uma sexta-feira de manhã, ele nos mandou um WhatsApp. Não era o WhatsApp ainda nessa época, era telefone, mensagem pelo celular. Escreveu assim, ela estava em falência múltipla de órgãos, à beira da morte. Os médicos tiveram uma inspiração de última hora e resolveram tirar a pressão do fígado sobre os órgãos. Em uma atitude desesperada, eles abriram o abdômen dela, cobriram com uma telinha para descomprimir o peso do fígado ali e deu certo. Agora os exames dela estão todos normais, normalizaram todos. E aí eles fizeram depois quimioterapia. Quando o fígado diminuiu, eles tiraram um câncer que era de suprarrenal. E a menina está bem. Hoje ela tem 8 anos, é lindíssima. E a família bem. Esse médico nos deu um grande exemplo, porque ele não é espírita, não tem uma religião definida, mas ele dizia o tempo todo, Deus está no comando. Olha que bonito. E nós conversando com ele um tempo depois, nós falamos assim, olha, você vai ter que retribuir muito para Deus tudo isso que ele fez de bom para você, para sua filha. Tem que fazer muito trabalho voluntário, ajudar muitos pobres como médico. Ele falou, aí que nós descobrimos que ele pegou e falou assim, já faço isso faz muitos anos, atendo uns 200 pacientes de graça por mês. Eu falei, então é por isso que teve o merecimento e a família querida no mundo espiritual, segundo Chico Xavier. Então são as afinidades que a Silene colocou, não é? Aqueles que são afinizados se atraem, formam famílias homogêneas, carinhosas, em que todos se entendem. Quando um não se entende, que eles chamam da ovelha negra, né, que é diferente, todo mundo dá trabalho para todos, pode ser alguém estranho à família, um espírito que a bondade de Deus colocou ali para ver se ele aprende o amor e a bondade com aqueles outros, né? Você sabe, Jane, eu encontrei no momento.com o amor perfeito. O amor perfeito conta uma historinha de um homem que ele gostaria de fazer um jardim lindo, que ele sempre gostou muito de plantar. Ele então adquiriu uma propriedade e falou assim, eu quero um lugar que ele possa, isso daí é uma fábula, tá, gente? Eu possa plantar árvores frutíferas, árvores bonitas, né? Altas e bonitas, e também flores de todas as cores e perfume para a gente entrar lá e sentir o perfume das flores. E ele adquiriu a propriedade, contratou jardineiros, né? Pôs tudo lá e juntou tudo, né? Juntou assim pinheiro com carvalho, com muvas, com flores de todos os tipos, roseiras,
e jasmim, essas coisas todas, né? Depois de um certo tempo, ele foi lá. E quando ele olhou, ele se decepcionou. Porque no fim, tudo estava mirrado, ninguém crescia, estava todo mundo, né, pequenininho ali. Ele ficou tão triste, que ele resolveu conversar com o Carvalho lá. E o Carvalho falou assim, eu não quis, né, não deu para crescer, porque eu fico olhando para o Pinheiro, eu queria ser como ele, porque o Pinheiro é alto, bonito, tal, eu sou só alto, né, sou grande, tal. Aí ele falou, mas e você, Pinheiro, por que você não cresce, tá mirradinho aí? Porque eu não consigo dar uvas. Eu queria dar uvas, né, eu queria ser que nem a pareira, dar bastante uvas. Eu falei, pareira, e você? Eu não podia dar flores como a roseira. Então, cada um preocupado com as coisas dos outros, nenhum crescia. É esse o ensinamento dessa fábula. Ele diz assim, que aí ele olhou um amor perfeito, que estava lá no meinho, lindo, lindo, lindo. E o amor perfeito virou, ele falou, mas só você? Ele falou assim, eu falei assim, já que eles não podem crescer, o meu dono, eu senti que o meu dono estava com tanto amor para fazer esse jardim que eu resolvi fazer a minha parte. Então, o final da história diz assim, crescer e florescer, onde Deus nos colocou, é uma medida de sabedoria. Cada um reconhecer que tem o seu próprio valor e um especial papel num jardim imenso que é a terra, que o Pai nos concedeu para o nosso crescimento, é norma de felicidade. Cada um fazer o seu papel. A gente se preocupa com o outro tem dinheiro, eu não tenho, né? Uma casa diferente da minha, um carro diferente, não é isso. Cada um está no seu papel, certo? Descobrir seu potencial e sentir-se feliz e realizar o que sabe, onde você está, deve se constituir motivo de alegrias. Olha só o ensinamento, né? Aí é bom a gente pensar que não existe em todo o universo outra criatura igual a nós, tá? Nós temos a nossa digital, a gente tem o rostinho de cada um é diferente, o cabelo é diferente, pode ter até a mesma cor, mas é diferente, né? Então a gente tem que pensar que não existe no universo, olha aí, ninguém igual a nós. Cada indivíduo é único. Ninguém que tenha o nosso tom de voz, a nossa vibração, o exato ponto da nossa emoção e sensibilidade. Não existe. Ninguém que possa fazer o que podemos e devemos fazer, porque cada um é um ser especial, concebido por Deus, e atuar no concerto da criação, exalando o seu perfume, oferecendo os seus frutos, felicitando as criaturas que estão à sua volta. Mesmo no deserto, florescem espécies de flores, demonstrando que Deus atenta para detalhes e tudo dispõe no lugar devido. Você está com a família que você deveria estar, você tem os filhos que deveria ser, que você tem por missão elevá-los e colocar no coraçãozinho deles que Deus existe, dar a ele uma religião espiritual que ninguém é daqui, fica tudo aqui até o corpo físico, tá? Tudo isso são missões dos pais para os filhos, tá? A semelhança, delas, a semelhança desses detalhes, dessas flores, né? Ofertemos à vida o que melhor tenhamos, onde nos situemos, mesmo que nos sintamos em pleno deserto de corações que nos amem, ou que se recordem
de nos gratificar com a sua atenção. Então, você tem que devolver, como a Jane falou agora, para esse, contando a historinha que aconteceu com esse médico, que ele deveria devolver para o universo tudo aquilo que ele recebeu. O universo aonde que é? A caridade que eu posso dar, o ensinamento moral que eu posso exemplificar mais do que falar, né? E tudo na vida a gente vai encontrar o que? Paz e ânimos. E nunca vai nos faltar nada. Gente, aquele que age no bem, a gente tem... Você pede a Deus porque você quer agora, mas na hora que você precisar, você vai conseguir. Isso daí é força da fé, o merecimento de cada um. Nós temos aqui do livro Joana de Ângeles Responde, retirado do livro Leis Morais da Vida. Ela diz o seguinte: a família é o fulcro da maior importância para o homem. Não obstante os complexos mecanismos da reencarnação, os fatores criminógenos ou os estímulos honoráveis, encontram no núcleo familiar as condições fomentadoras para o eclodir das paixões insanas como das sublimes. Obviamente, neste capítulo, de quando em quando surgem exceções, como atestando que o diamante valioso, apesar de tombado na lama, fulgura precioso, ou a pedra bruta, embora o engaste nobre e o estojo especial de forma alguma adquire valor. Num lar lucilado pela oração em conjunto, onde a par do exemplo salutar dos cônjuges, a palavra do Senhor recebe consideração e apontamentos superiores, ao menos periodicamente, os dramas passionais, as ocorrências infelizes, os temores e as discórdias cedem lugar à compreensão fraternal, à caridade recíproca, à paciência, ao amor. Então a gente tem que ter muito amor e saber ouvir e saber calar. É aquela velha historinha da água na boca, a hora que dois estão querendo discutir, né? Põe a água na boca, porque aí a pessoa não discute e não engole a água enquanto aquela discussão não passar, para não entrar na discussão de querelas que às vezes fomentam problemas difíceis num lar. Jane, no livro Ave Luz, João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin, é tão bonitinho, tem ensinamentos de Jesus aos seus apóstolos, né? Então Jesus fala assim: o amor faz lembrar Deus na sua glória. O amor é a irradiação mais pura que podemos perceber. É ele que sustenta a vida em todos os seus ângulos, todos os dons nas suas particularidades, todas as filosofias nos seus conceitos, todas as religiões na arte de educar, todas as ciências nos estímulos de curar os enfermos, enfim, toda a vida na profusão infinita. É o amor que é o único nome que pode substituir Deus. Sem amor, desaparece a verdadeira vida. Tudo aquilo em que nos esforçamos para a concretização do bem é algo de amor, projetado no próximo. E, se nasceu dentro de nós, vai iluminar quem primeiro? Nós mesmos, não é? Então, o amor não precisa de nenhuma das virtudes para que possa viver, mas todas as virtudes carecem do amor, porque sem ele elas morrem. O amor esclarece o perdão, o amor firma a dignidade, o amor enriquece os dons espirituais, o amor eleva as ideias, o amor espiritualiza a alegria, o amor coordena as emoções que nós temos, né? O amor é tudo na vida, gente. O amor valoriza a razão, traz respeito aos gestos,
burila a fala, sintetiza os conhecimentos, é o selecionador dos nossos ouvidos, sustenta a benevolência, dá vida na vida de Deus. O amor reuniu a vós e a mim, Jesus falando, hein? Para o grande programa da caridade na terra. E se for preciso, daremos os corpos que nos forem pedidos para que o amor fique com os homens. Olha que lindo, né? E é verdade, quando Jesus recebeu no mundo espiritual, ele veio, na verdade, visitar os cristãos desencarnados, naquele livro há 2000 anos. A Lívia era a personagem principal da história, junto com Públio Lentulus. Ela desencarnou como cristã, atacada por um leão numa arena romana, e ali os espíritos recém-desencarnados foram recebidos em festa pelos cristãos que já estavam lá. Alguns dias depois, Jesus veio em espírito pessoalmente conversar com eles e pedir que eles continuassem reencarnando através dos séculos, até que o amor se instalasse completamente na Terra. Tão bonito, o amor nunca se afasta. O amor, quando existe, ele é eterno. Não existe essa de falar que o amor num casal acabou. Não acabou, não, é porque não tinha amor, porque quando tem amor ele é eterno, não é, Silene? É verdade, é verdade. Então nós temos aqui da Vereda Familiar, do Espírito Teresa de Brito, psicografado pelo Raul, uma página chamada Amor e Equilíbrio. E diz o Espírito: o amor é a virtude por excelência, seja na terra, seja noutras moradas do Senhor. Em razão disso, é a que mais se ajusta ao equilíbrio, a virtude, não é? Sem o qual as suas expressões se perderão no lodaçal do apego ou da paixão tormentosa. Na lide doméstica, portas adentro do lar, muitas são as observações feitas em nome do amor, que não passam em si mesmas de assinte ou desconhecimento do que seja essa notável virtude. Desculpe. Algumas mentes, atreladas aos conceitos passadistas, desses tempos de modismo, ó, coisa que está na moda, que não é verdadeira, né? Resolveram afirmar que o amor ao esposo, ao companheiro ou à companheira costuma durar e acabar, preludiando essas vozes a necessidade de desfazer-se a união embasadas nessa ideia infeliz de que o amor se pode exterminar. O amor é de tal modo excelente que quanto mais um conhece o outro, mais detida e profundamente, identificando defeitos e hábitos enobrecidos, tanto mais ele se amplia, se aprimora, reinando grandioso e felicitando as vidas. Então, o amor verdadeiro, ele é imortal, ele não acaba, é aquilo que nós comentamos, a Silene já falou, que o verdadeiro amor, no fundo, é a mais pura amizade, porque o tempo vai passando, as pessoas vão ficando fraternas, companheiras. É tão bonitinho a gente ver esses velhinhos andando de mãozinha dada na rua, né? Às vezes com 80, 90 anos, um cuidando do outro. É o amor verdadeiro que nunca se acaba e que vai para o plano espiritual, continua cuidando de quem ama. Você sabe que quando a gente estuda o Evangelho e a gente vê uma mensagem no capítulo 11, item 10 de Sansão, Paris, ele diz assim: amar é ser probo, leal, consciencioso para fazer aos outros o que se quer para si mesmo. Olha só que bonito.
É uma forma de amar. É encarar a família humana como a sua própria. A todos os sofrimentos dispensar uma palavra de ajuda e esperança para vos fazer de todo amor, toda justiça. Olha que lindo, né? É procurar uma razão para o sofrimento do próximo e procurar aliviá-lo. Então são momentos em que a gente se desdobra em amor. É o momento que você sai da casca do ovo, do egoísmo, e você vai então procurar sanar, não ficar feliz vendo o outro sofrer. É assim, né? Então a gente vê Jerônimo Mendonça falando assim: o amor dos homens escraviza as criaturas e o amor do Cristo liberta as consciências. Olha, bonito, né? Então são pessoas que muito amaram e que realmente ensinaram, né? Jerônimo tem vários, né, Jane? Várias histórias a respeito dessa bendita caridade que ele tinha no coração. Você lembra de alguma, Jajã? Isso aí a gente via muito, né? A vivência dele mesmo, quando ele se sentia em sofrimento, ele ia visitar os que estavam em situação pior do que a dele. Ele esperava alguém que pudesse carregar sua cama, né? Porque ele era cego, paralisado num leito. E quando alguém podia levá-lo na Kombi, dirigir a Kombi, carregar o seu leito, ele pessoalmente ia com a gente, sabe? Nós visitamos muito na periferia lá da cidade de Tuiutaba, éramos muito jovens ainda, mas ele descobria a gente num sofrimento e nós íamos visitar. A gente que estava paralisado na cama que nem ele, era gente que estava pior do que ele, que além de cego e paralisado na cama ainda era surdo, era gente com paralisia cerebral. Ele visitava todos. E certa ocasião ele visitou uma senhora que chamava Palmira. Nossa, uma história lindíssima. Ela estava paralisada no leito, você só via os olhos brilhantes. Ele enxergava os olhos dela. E ele demorou para ir visitá-la porque ele precisava de alguém que levasse. As caravanas espíritas iam visitá-la na casa dela. E a mãe, falando para o Jerônimo, disse assim: seu Jerônimo, eu vou te contar a história da minha filha, porque eu sei que o senhor visita muitos lugares do Brasil, faz palestra para todo lado. A minha filha, há muitos e muitos anos, ela vive nesse sofrimento. O senhor vê, ela foi paralisando. Provavelmente nós não temos um diagnóstico, deveria ser tipo uma distrofia muscular progressiva na época. Foi paralisando inteira. E hoje, para que ela consiga engolir alguma coisa, algum alimento, eu tenho que enfiar com a minha mão lá no fundo da garganta, onde alcança a minha mão para ela conseguir engolir, porque senão não desce. Mas o senhor acha que isso é o pior sofrimento da minha filha? Aqui, quando ela ainda conseguia falar, os espíritas descobriram o sofrimento dela, cada dia vinha uma caravana visitar, fazer o evangelho, cantar. E ela cantava junto. Mas o tempo passou, hoje ela não consegue mais falar. A senhora está vendo aquela foto ali daquele menino naquela fotografia? Era o único filho dela. Ela fica olhando aquela foto, porque quando o marido descobriu a doença dela, ele a abandonou, foi embora. E quando o filho tinha 16 anos, ele foi embora também. O maior sofrimento da minha filha não é isso, é não ver o filho que ela tanto ama, que sumiu, nunca mais voltou. Mas nós sabemos da imortalidade da alma e que estamos resgatando débitos do ontem. Eu e minha filha somos muito felizes. Então, quando o senhor puder, conta a história da minha filha, a Palmira. E ele contava mesmo essa história dessa mulher que ele visitou. Então, Deus
É infinito amor e misericórdia. O amor vige até mesmo nesses lares de dores, porque as dores são degraus de subida que nos ajudam a crescer. O amor é vamos dizer, um crescimento, né, na vida da gente. Ele começa a desabrochar e cada vez mais ele vai crescendo em nós. Mas nós chegamos ao final, porque agora o Zé Antônio vai a mensagem dele. O João colocou aqui que o José Antônio desencarnado durante um assalto. Eu não sei. É o tema do Zé Antônio. Desculpe. É o tema, desencarnado durante um assalto. É o tema do José Antônio para a palestrinha dele de hoje. Então, muita paz a todos, saúde e alegria e muito amor no coração. Um beijo para cada um, até a próxima. O nosso abraço fraterno e bom domingo. Olá, amigos. Aproximadamente 30 anos, nosso querido paizinho, o seu Hugo Gonçalves, aqui de Cambé, pediu que nós dirigíssemos um trabalho na Rádio Norte, aqui em Londrina, que depois, no ano seguinte, passou para a Rádio Londrina, onde está há 29 anos, sobre o Espiritismo. Foi-nos cedido 1 hora de programa que até hoje está no ar. Essa é a programação das 8h30 às 9h30 pela Rádio Londrina. Quando nós montamos o esqueleto desse trabalho, o organograma desse trabalho, nós dividimos essa 1 hora em 3 partes. A primeira parte é uma parte da prece, da abertura, do criar um ambiente apropriado para falar das coisas espirituais. A segunda parte, o estudo doutrinário, o estudo do Evangelho, que até hoje está no ar. Amanhã amanhã é domingo, aqui nós estamos gravando no sábado, vamos postar hoje ainda provavelmente esse vídeo. E na terceira parte, nós selecionávamos mensagens psicografadas por Chico Xavier para que os ouvintes pudessem escutar os espíritos recém-desencarnados contando como foram recebidos do lado de lá e terem essa noção da passagem, dessa transição para confortar, para dar ânimo, tudo. E agora nós resolvemos criar uma playlist dentro das nossas reflexões espíritas exatamente com esse objetivo, onde nós vamos deixar mensagens gravadas de obras espíritas, onde estão cartas do além, do mundo espiritual, psicografadas por Chico, de pais para filhos, de esposa para marido, de filho para pais. Então hoje nós selecionamos uma mensagem que ela foi escrita pelo espírito de uma pessoa chamada Gilberto Cuenca Dias. Ele nasceu em 1941 e desencarnou em 1979 com 37 anos num assalto. Ele foi assaltado, esfaqueado, foi levado para o hospital, desencarnou, não sobreviveu. Era espírita, ele, a esposa e um filho. Então a esposa, ela nos deixa um depoimento muito interessante, dizendo assim: de família espírita, eu devo muito à doutrina a que pertencemos e que meu marido abraçava com tanto carinho. Nosso sofrimento era asfixiante, mas meu filho e eu sentimos o auxílio do alto através de encarnados e desencarnados. Foi maravilhoso conhecermos o nosso irmão Chico Xavier em Uberaba e reencontrarmos através da sua psicografia o nosso Gilberto. E ela assina Maria Salete Cousa Dias, que é o nome dela. E aí nós vamos então ouvir a mensagem que o Chico recebeu naquele ano de 1980, 3 meses após a desencarnação desse jovem, um adulto jovem, 37 anos, espírita, com consciência das leis universais. E ela escreve, você veja bem, ela chega no Chico, no meio daquela multidão de gente que chega no Chico em busca de mensagem, de conforto, de consolo, e vem uma mensagem com detalhes, com nome de parentes, que depois quem quiser pesquisar vai encontrar esses detalhes. Esta mensagem foi retirada no livro Correio Fraterno, editado pela editora M de Capivari,
de São Paulo. Vamos à mensagem. Querida Salete, este é um grande momento de renovar nossa petição a Deus para que nos abençoe sempre, junto ao nosso querido Gilberto, nosso rapaz, tão menino nas forças físicas e tão amadurecido para o entendimento da vida espiritual. Agradeço a mãezinha Maria ter vindo com vocês representando o nosso caro major. Pedi com insistência a oportunidade que estou mobilizando para rogar paciência e fé viva em Jesus ao seu carinhoso coração de companheira. Lembre-se, querida, de que os irmãos conturbados sempre nos merecem especial atenção. No íntimo, eu sentia que em outro tempo eu também fora assim, uma pessoa errante, adquirindo responsabilidades e mais responsabilidades. Quase que não foi surpresa para mim aquele assalto rápido, no momento de descanso e férias. Naquela hora em que me vi golpeado pelo irmão desconhecido e infeliz que me visava, me veio às súbitas a recordação de que eu igualmente me prevalecera de festas para desorientar os meus semelhantes. Graças a Deus fui a vítima. Estou reconfortado por isso. Notei a aflição com que transportavam-me para o socorro, mas excetuando os meus cuidados e inquietações por você e por nosso querido filho, incluindo a ligação preciosa com os amigos que me cabia deixar, brilhou em minha consciência a luz invisível da tranquilidade de quem resgata uma dívida ou a última prestação de um longo débito. Venho pedir-lhe fé, muita confiança no poder divino que nos governa. Nada de lamentações ou reclamações. Que poderia fazer aquele pobre amigo que o excesso de agentes alucinatórios na cabeça fazia desvairar? Não considere ninguém na condição de culpado. Deus não nos faltará. O nosso querido Gilberto está crescendo, e crescendo para ser um homem de bem, sem traumas, sem sombras no pensamento. Eu fui muito amparado, desde os primeiros instantes em que me reconheci fora do corpo. A vovó Ana, a vovó Francisca, os bisavós Lemes, grandes corações me socorreram, e o nosso admirável irmão Camura me sanou as feridas, ensinando-me como apagá-las com as preces da compreensão. Estou quase feliz. Não fossem as saudades, mas você e o nosso Gilberto me auxiliarão. Serão fortes para que eu me fortaleça, pacientes para que a paciência igualmente me felicite, unidos para que estejamos sempre juntos e valorosos na confiança em Deus para que me veja cada dia mais equilibrado dentro dos novos sentimentos que preciso construir. Amparem-me com a bênção da paz de que necessito a fim de complementar a minha própria segurança. Querida Salete, querida esposa, eu não posso escrever mais por agora. E você, Gilberto, seja para sua mãe o tesouro que ela representa em nossas vidas. Nunca odeie pessoa alguma e viva, meus filhos, para cumprir o dever e realizar o bem. A todos os nossos, as minhas muitas lembranças. Agradeço a querida mãezinha Maria por toda a bondade para conosco e rogo a você, querida esposa, receber todo o meu reconhecimento, toda a minha confiança, no abraço de muito amor e de muita esperança do companheiro e esposo agradecido. Gilberto Cuenca Dias, 26 de janeiro de 1980. Essa é a mensagem então que nós trouxemos para iniciar essa playlist de mensagens confortadoras, mensagens consoladoras, mostrando na consciência de quem já está espiritualizado como é mais fácil até chegar do lado de lá. A compreensão de que as leis têm que ser cumpridas, de que a justiça de Deus é plena, facilita o acordar no mundo espiritual. Reflitamos nessa mensagem. Só deixar aqui um recadinho. Irmão Camura, que ele fala que o socorreu do
do lado de lá, é o nome do centro que eles frequentavam, Fraternidade Irmão Camura, era o nome do benfeitor. Quer dizer, o benfeitor do centro estava acolhendo ele do lado de lá, dando força nessa hora de transição. Grande abraço a todos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.